Fui adventista e graças a Deus me livrei dessa seita. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um novo personagem no nosso canal chamado Edson Paulo. Eu não sei se esse é um nome real, se é um nome fake, até porque o canal dele lá, que fez um comentário aí num dos meus vídeos no YouTube, não tem conteúdo nenhum, então não dá pra gente identificar se é uma pessoa realmente que tem esse nome ou não, etc. Seja como for, vou tratá-lo como o nome aí que ele mesmo decidiu colocar no seu próprio canal. E esse cara veio fazer um comentário no canal do Ezequiel Gomes e, inclusive, você vai ver aí o conteúdo do comentário do camarada e acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho a respeito de algumas coisas que ele coloca. O contexto, basicamente, é o seguinte: eu fiz um vídeo, acho que há uns 2 ou 3 dias atrás, pouco mais, um pouco menos, falando que o nosso amigo Paulo César, da TV Caminho Livre, lembram dele? Tinha fugido do debate comigo, mas queria ficar aí fazendo embate com o Leandro Quadros e pretensamente, entre aspas, refutando o Leandro Quadros a respeito de João 6, verso 44. E aí eu falei então que, já que estou escrevendo um livro, uma exegese completa de João 6, que a gente então iria fazer o contraponto à visão calvinista do Paulo César e que para isso a gente precisava da ajuda dos irmãos para poder bancar aí a publicação do livro e fazer aquela coisa toda, né? Capa, diagramação, revisão, registro ISBN e essa coisa toda que está envolvida na publicação de um livro, beleza? E aí esse vídeo foi bastante compartilhado, o pessoal gostou, algumas pessoas estão ajudando, eu ainda não consegui o valor completo que eu preciso para a publicação do livro. Então fica aí a dica também para quem ainda quiser e puder ajudar, entre em contato com a gente. Mas aí, eis que surge no canal Vem Senhor Jesus, o primeiro comentário, pelo menos que eu me lembre, do nosso amigo Edson Paulo. E aí eu vou ler o comentário dele completo, sem pausa, sem interpretação, sem comentário, e depois volto comentando algumas coisinhas que julgo pertinentes e importantes, tá bom? Então, eis com vocês nosso amigo Edson Paulo, e ele escreve assim: observando os comentários das ovelhas adventistas, sempre percebi o sarcasmo, ironia e principalmente a falta de hombridade. Parecem torcedores de times de futebol. O Ezequiel foi desafiado pelo Paulo. Deu umas desculpas esfarrapadas que ia aceitar, mas primeiro ia postar milhares de vídeos sobre o tema, que era juízo investigativo, que ia demorar um pouco, pois os vídeos do Paulo eram bem longos, e mimimi. Nunca debateu, ou seja, fugiu. Edita falas fora do contexto do Paulo, distorcendo o contexto, confiante que adventistas não veem os dois lados. Afinal, ovelhas só seguem o pastor e comem o que ele oferece. O Paulo disse que não responderia a críticas sem fundamento bíblico ou ofensivas, coisa que adventista é craque em fazer, inclusive o Ezequiel, que ao perceber que seu apelido Bebezão não mais seria citado, ficou fulo da vida. No meu ver, o Paulo destruiu o argumento do Leandro Quadros, como sempre fez com o Ezequiel, risadinha. O Quadros, se for esperto, deveria sim sair do pedestal e tentar atingir os mais de 40 mil inscritos do canal TV Caminho Livre, que, como eu, perceberam a sua falácia. Outra coisa que percebi foi o desespero do Ezequiel ao perceber que o Paulo refutou o livro dele antes mesmo de lançá-lo,
Mas deve ter doído, hein? O Ezequiel é muito soberbo e arrogante ao afirmar que o Paulo é café pequeno para o Leandro Quadros e que ele próprio vai desmascarar o calvinismo. Olha só, com um livrinho que só vai ser lançado se os unhas de fome adventistas Nutella, entre aspas, investirem uma graninha para a edição. Aí ele coloca um memezinho ali de alguém com a boca aberta, meio que um suor, etc. Que hilário! Ah, só para saber, fui adventista e graças a Deus me livrei dessa seita. Não apaga não, tá? Edson Paulo, muito obrigado pelo seu comentário. Eu já apaguei ele, inclusive, do vídeo que você colocou lá, porque realmente na hora que eu vi o seu comentário, eu percebi que eu poderia fazer algo muito melhor do que simplesmente dar uma resposta escrita ao seu comentário lá naquele vídeo, né? E fazer um vídeo dedicado exclusivamente ao seu comentário, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, que você, nesse período em que eu apaguei o seu comentário, em que eu estou gravando esse vídeo e você ainda não sabe disso, você possa ficar pensando assim: o Ezequiel apaga os comentários porque ele não aguenta as verdades que as pessoas falam para ele e que desmascaram ele e essa seita que ele segue e blá blá blá. E aí você começa a pensar essas coisas assim e se congratular que você fez um comentário irrefutável aí pro Ezequiel e pra seita dele. Pena que você vai acordar amanhã e vai ter que ver esse vídeo, né, Edson? Seja como for, irmão, a despeito do meu sarcasmo, da minha ironia e etc., eu quero te agradecer realmente pelo seu comentário. Eu acho que é muito válido você tirar o seu tempo para escrever, para avaliar e pesar as coisas e colocar a sua perspectiva, que conquanto seja extremamente equivocada, né, tem o direito de existir e merece ser considerada com atenção, com carinho e também com confronto merecido diante, né, do conteúdo do espírito do que você escreve, beleza? E assim será feito, e espero que você saia deste vídeo mais edificado, vamos pensar assim, mais preparado, de alguma maneira mais abençoado para se posicionar diante dessas discussões e tal, que de fato são muito interessantes, né? Então vamos por partes, meu querido amigo Edson Paulo. Pelo conteúdo geral do seu comentário, eu entendo que você é um calvinista. Acertei ou errei? E eu penso dessa forma, primeiro porque você disse que o Paulo César destruiu o argumento do Leandro Quadros lá em relação a João 6,44, e basicamente o Leandro Quadros defende uma posição arminiana e o Paulo César defende uma posição calvinista. Então se você acha que o Paulo César destruiu o Leandro Quadros, eu suponho que você quer defender ali o calvinismo. Até porque depois, quando você fala do meu livrinho, você fala que eu tô aí com a pretensão de destruir o calvinismo, você coloca assim em caixa alta, né? Tipo, o calvinismo é uma coisa grande, super importante, etc. Então, me parece que você de fato é um calvinista e eu vou te tratar como tal, beleza? Ok? Eu não sei se eu preciso te dar muita aula sobre como que os calvinistas pensam ou não. Não sei se, como Paulo César, você é um calvinista há pouco tempo. Não sei se você é um calvinista consistente ou inconsistente, como o Paulo César e tudo mais. Mas basicamente, amigo, o que acontece é o seguinte: dentro da visão calvinista, Deus é o único agente da história, em especial da história da salvação, mas não somente da história da salvação, né? Nada pode acontecer que Deus não tenha decretado na eternidade passada, e tudo só acontece de acordo com o plano de Deus, a vontade de Deus, seja a vontade decretiva ou a vontade secreta, e tem lá um monte de treta em relação a esse tipo de coisa, seja como for, ao final das contas, nada acontece que não seja da vontade de Deus. E aí eu começo a questionar você no seguinte ponto: Edson, por que esse tom de reclamação, de denúncia, de acusação, de briga, de estresse no seu comentário? Veja bem, quando as ovelhas adventistas são
sarcásticas, irônicas e lhes falta hombridade. Elas não estão unicamente cumprindo o decreto de Deus a respeito delas, feito na eternidade passada? Então, você está reclamando de quem? Você está reclamando das ovelhas adventistas ou do seu próprio Deus que decretou que as ovelhas adventistas seriam sarcásticas, irônicas e teriam falta de hombridade? Sabe por que é importante você se questionar isso? Porque daqui a pouco você está reclamando com a gente e, na verdade, deveria reclamar com o seu Deus mesmo, tá bom? E basicamente é isso, né? Porque veja bem, irmão, sarcasmo, ironia e blá blá blá. Vamos pensar que essas coisas sejam um pecado. Eu nem concordo que sarcasmo e ironia sejam um pecado, tá? Mas vamos pensar que seja. Deus é aquele que está por detrás de todo o pecado. Deus desejou a queda, Deus desejou que Adão e Eva caíssem e que a humanidade fosse totalmente depravada. E aí, pessoa totalmente depravada vai fazer coisa depravada, sarcasmo, ironia, vai faltar hombridade, sei lá o quê. Tipo, pecado, entende, cara? Então, tipo, do que você está reclamando? Você está reclamando o quê? Do decreto divino? E nós não teríamos nenhuma chance de ser diferente do que o decreto de Deus determinou que nós seríamos. Então, se nós somos ovelhas adventistas, sarcásticas, irônicas e que nos falta hombridade, louve o seu próprio Deus, que é o único responsável pela situação, beleza? Maravilha. Eu poderia, inclusive, multiplicar esse argumento para cada frase estúpida que você fala aí no seu comentário, beleza? Você está reclamando aí, que os adventistas parecem torcedores de time de futebol. Se Deus decretou que a gente ia parecer torcedor de time de futebol, não podemos ser nada em contrário. Mas eu não vou ficar enfatizando esse argumento o tempo todo, porque a gente tem muito mais coisas para falar além disso, tá bom? Aí você diz assim, Edson Paulo, que eu teria sido desafiado pelo Paulo César e dei desculpas esfarrapadas que eu ia aceitar o desafio, mas que eu primeiro ia postar milhares de vídeos sobre o juízo investigativo, ia demorar um pouco, porque os vídeos do Paulo eram bem longos e blá blá blá, e eu nunca debati e eu fugi. Ô amigo, acho que você está confundindo as questões. Veja bem. De fato, o Paulo César me desafiou, e é exatamente por isso que eu respondo especificamente. Sim, eu disse que aceitei, e de fato aceitei, tanto que estou aí fazendo inúmeros vídeos em resposta ao desafio do Paulo César. Então não sei de onde você tirou essa ideia que eu nunca debati ou fugi. Muito pelo contrário, estou debatendo até hoje e jamais fugiria diante de alguém como Paulo César, irmão. Outra coisa, quando você diz aí que eu dei desculpas esfarrapadas, não dei desculpa esfarrapada nenhuma, simplesmente antes de entrar as respostas específicas à TV Caminho Predestinado, eu fiz uma série de introdução ao tema do juízo investigativo, né? Que inclusive não ficou com milhares de vídeos, ficou acho que com 120, alguma coisa assim. Então vamos pensar que são 120 vídeos de meia hora cada um, mais ou menos aí 60 horas de conteúdo, tá? Seria o quê? Menos de 3 dias completos para você assistir tudo. Então veja bem, a minha introdução à doutrina do juízo investigativo, ela tem menos de 3 dias de conteúdo, né? Mais ou menos aí 60 horas de conteúdo. Então acho que não é nada infindável, nada de milhares, acho que é uma introdução inclusive simples ao tema, e inclusive eu recomendo que você, Edson Paulo, assista a série completa, que é inclusive uma coisa interessante, porque depois quando eu começo a responder a TV Caminho Livre, eu inclusive acho que nos primeiros vídeos, ou no primeiro vídeo, eu já falo, né, que ou seja, a TV Caminho Livre já está refutada antes de eu começar a responder a TV Caminho Livre. Mas eu inclusive estou bem no começo da minha resposta à TV Caminho Livre ainda, isso também é verdade. E eu acredito que eu vou fazer inclusive um pouco mais de uma centena de vídeos a respeito da TV Caminho Livre, inclusive refutando ponto por ponto e etc, pelo menos assim de uma forma geral, dentro daquelas questões assim que julgo pertinentes. Às vezes eu inclusive refuto coisas que a TV Caminho Livre nem disse, porque né, eu já entendo do assunto um pouco mais do que o próprio Paulo César, já me adianto a argumentos calvinistas e já ofereço as respostas bíblicas, tá bom?
Então não existe fugir de debate diante do Paulo César, inclusive se que ele quiser fazer um debate ao vivo, eu e ele, etc., é só marcar o dia, a hora, teria um enorme prazer de refutá-lo também nesse formato, tá bom? Então basicamente é isso, não tem fuga nenhuma diante de ninguém, nem diante do Paulo César, nem diante de você, nem diante de nenhum outro, né? Inclusive, né, para você ter uma ideia, né, dentre todos os meus livros publicados, um deles é esse aqui, ó, A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, onde eu reflito, né, biblicamente a respeito do pensamento de D.A. Carson. Não sei se você entende a diferença entre D.A. Carson e Paulo César no mundo calvinista, né? Então, se eu não fujo diante do D.A. Carson, por que eu fugiria diante do Paulo César, né? Outro material aqui, ó, Deus não deseja que todos sejam salvos. Nesse livro aqui eu refuto John Piper. Irmão, se eu não fujo diante de John Piper, você acha que eu vou fugir diante de Paulo César? Então, basicamente, acho que deveria rever um pouco a sua postura, né? Essas idiotices que você escreve em vídeo na internet aí. Porque o que acontece é o seguinte, você pode desenvolver a retórica que você quiser. Mas a partir do momento que você fica fantasiando a realidade, aí fica difícil um pouco da gente manter o mínimo diálogo saudável, né? Beleza, aí você continua dizendo assim, que eu edito falas do Paulo César fora do contexto, distorcendo o contexto, confiante que os adventistas não veem os dois lados, mas apenas seguem o que o pastor oferece, né? Comem o que o pastor oferece. Veja bem, Edson, veja bem, eu realmente, de fato, nunca postei um vídeo completo do Paulo César e depois reagi ao vídeo completo. Até porque, de fato, isso daria bastante trabalho, né? Vídeos muito longos, aí de fato ninguém nem ia assistir, né? Então eu corto trechos dos vídeos do Paulo César e inclusive respondo especificamente aqueles trechos cortados, né? E se você quiser dizer que tá errado alguma coisa ali de algum contexto, traga especificamente o tema. Olha, nesse vídeo aqui você cortou do minuto 2 ao minuto 3, mas no minuto 1 e no minuto 4 ele fala uma outra coisa, que quer dizer o contrário do que ele diz nesse minuto 2 e 3, você está refutando o que ele diz no minuto 2 e 3, mas não está considerando o que ele diz no minuto 1 e 4. Beleza! Se você trouxer exemplos práticos disso, onde eu tenha sido de alguma forma injusto com o pensamento do Paulo César, você traga para mim e eu me retrato imediatamente e digo para todo o meu público que o Paulo César estava, na verdade, correto e era eu que estava errado na minha crítica ao Paulo César. Se você não for capaz de fazer isso, o que você está dizendo aí é simplesmente palavras ao vento, né, que não querem dizer muita coisa prática na realidade. Você está usando inclusive a falácia do contexto de não sei o que para simplesmente tentar defender o seu herege favorito aí que vive passando vergonha aqui no nosso canal, inclusive de acordo com o que ele mesmo fala, né? Eu inclusive faço questão de colocar as coisas que o Paulo César fala justamente para mostrar para as pessoas que eu não estou tirando, né, da minha cabeça as falas, né? Realmente as bobagens saem da boca dele mesmo, tá bom? Aí, inclusive, uma coisa legal aí num contexto que é interessante. Quando eu comecei a refutar o Paulo César, etc., ele começou a ficar um pouco bravo, né? Talvez por causa da minha personalidade, mas sobretudo, entendo eu, por causa dos fundamentos bíblicos que ele jamais seria capaz de se contrapor a respeito. Aí ele fez um vídeo dizendo assim, olha, eu parei, eu não quero ficar falando mal de ninguém, aqui o meu canal é para falar bem das pessoas, eu não vou citar ninguém fora de um contexto que não seja assim positivo, né? Ou seja, eu só vou falar bem das pessoas, não vou falar mal. E aí começa a falar mal do Leandro Quadros, né? Que o Leandro Quadros errou nisso e naquilo, porque tá tentando defender errado aí a igreja, não sei mais o quê. Inclusive quebrando o próprio pacto que ele mesmo fez, né? Aí quando você vai comentar sobre isso, Edson, você fala assim, que o Paulo César tinha dito que não responderia críticas sem fundamento bíblico ou ofensivas, que coisa que adventista é craque em fazer, inclusive o Ezequiel Gomes. Beleza. O imbecil Edson Paulo, agora eu vou te tratar nos termos em que eu trato o Paulo César, tá? Traga o vídeo do Paulo César onde ele diz essa frase sua aí, que ele não responderá críticas sem fundamento bíblico ou ofensivas. Traga o vídeo onde ele fala essa frase. E aí, de fato, eu me rendo ao calvinismo. Só que ele não fala essa frase, né? Ele diz, inclusive, que ele não vai citar
absolutamente ninguém fora do contexto positivo. Ou seja, você não está citando a frase dele. Inclusive é por isso, Edson Paulo, que eu pego as frases do Paulo César e coloco no canal, né? Porque aí você pode ver exatamente o que ele está falando, óbvio. É possível interpretar as coisas que o Paulo César fala de uma forma mais bondosa, de uma forma mais maldosa. É possível interpretar as coisas de uma forma X ou de uma forma Y, seja como for. Essa frase sua aí dizendo que o Paulo César diz que não responderia críticas sem fundamento bíblico é mentira. E aí você é um idiota mentiroso tanto quanto Paulo César, né? Inclusive porque tem um outro ponto. Se você está dizendo isso para querer dizer que o Paulo César não vai me responder as minhas críticas a ele, porque elas não têm fundamento bíblico, aí você é mais idiota do que eu imaginava no começo. Porque, inclusive, se você pegar todos os meus vídeos em resposta ao Paulo César, o que não falta é fundamento bíblico, né, meu amado? Então, basicamente é isso. Então, mesmo que o Paulo César não responderia a ninguém que faça crítica sem fundamento bíblico, ele deveria ser capaz de responder os meus argumentos que estão cheios de fundamento bíblico. E é óbvio que ele não é capaz de fazer isso está mais do que comprovado, viu, Edson Paulo? Então, viva com isso, seja feliz, Deus abençoe, basicamente é isso. Aí ele diz assim, que o Paulo César diz que não vai responder essas coisas ofensivas e sem fundamento bíblico, porque os adventistas são craque em ficar fazendo essas críticas sem fundamento bíblico e ofensivas. Inclusive o Ezequiel. Que o Ezequiel percebeu que o apelido dele, Bebezão, não seria mais citado e ficou fulo da vida. De São Paulo, você está no jardim da infância da discussão teológica, irmão. Você acha que uma pessoa como eu se ofende com o apelido de Bebezão, irmão? Você acha que é nesse nível que está a minha discussão bíblica aqui nesse canal? Aqui não é TV Caminho Livre, cara. Ah, meu amigo. Inclusive, por exemplo, o próprio apelido que eu coloquei na TV Caminho Livre, que é TV Caminho Predestinado, não é um apelido de jardim da infância, é uma provocação em relação à fé do próprio Paulo César. Ele é livre ou ele é predestinado? Ele vem falando que livre-arbítrio é uma mentira, é coisa diabólica, inclusive daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouco sobre isso na série, né? Respondendo ao Paulo César a respeito da doutrina da depravação total e do livre-arbítrio humano. Então, é mais do que justo que o canal deles fosse chamado TV Caminho Predestinado. Isso, inclusive, é uma provocação e uma crítica de conteúdo teológico. Não é uma coisa de jardim da infância, ai, seu bebezão. Inclusive, se eu tivesse um filho que chupasse chupeta, eu começaria esse vídeo chupando uma chupeta aqui, só para ilustrar aí o bebezão. E sabe o que é mais engraçado, Edson Paulo? É que o seu Deus predestinou um bebezão a refutar você e o seu herege favorito. Não é engraçado isso? Eu acho super engraçado. Acho que o seu Deus, então, também ele é meio sarcástico e meio irônico, hein? Ai, que maravilha. Beleza, aí você diz assim, que ao seu ver, o Paulo destruiu o argumento lá do Leandro Quadros sobre João 6,44, como sempre fez com o Ezequiel Rezadinho. Veja, eu nunca vi o Paulo César destruindo nenhum argumento meu, tá? Inclusive, nas poucas vezes em que ele tentou, ele nem soube representar o meu argumento, inclusive ele devia cortar os meus vídeos, colocar lá e depois refutar a minha fala específica, né? E, obviamente, ele não é capaz de fazer isso, até porque, coitado, né? Ia ficar difícil para ele. Então, veja bem, são duas coisas aqui. Não creio que o Paulo César tenha destruído nenhum argumento do Leandro Quadros, muito menos nenhum argumento meu. Seja como for, o meu livro sobre João 6, se Deus quiser, sairá em breve, se eu puder, inclusive, contar com a generosidade dos amigos adventistas aí. E aí, o Paulo César vai ter o material completo na sua mão para refutar o dia que quiser. Só que pena que não vai poder, né? Não vai conseguir, né? Essa aqui é a única diferença, mas fiquem à vontade para tentar, se você, inclusive, Edson Paulo, quiser dar uma forcinha para o Paulo César, que não tem muito conhecimento teológico, e tentar ajudar ele a refutar o meu livro quando ele sair, você já é bem-vindo. Você já está sendo chamado para esta tarefa. Inclusive, Edson Paulo, eu não sei se você é um cara bom de grana ou não, você já pode bancar a publicação do livro, e aí você já tem certeza que o livro vai ser publicado, depois você refuta o livro. O que você acha? Se quiser, entre em contato comigo, manda o WhatsApp, manda um dinheirinho na conta e a gente manda a bala, tá bom?
Ai, ai, ai. Aí o que mais? Ele diz assim, né? Que se o Leandro Quadros for esperto, ele desceria do pedestal para influenciar lá os 40 mil inscritos da TV Caminho Livre, que como ele perceberam as falácias do Leandro Quadros. O Edson Paulo. O Leandro Quadros, ele não é um teólogo. O Leandro Quadros, ele é um jornalista curioso na área da teologia e que, né, faz ali o trabalho teológico dele dentro de uma forma, assim, leiga, certo? Eu entendo isso, eu não discordo de quem tem essa visão do Leandro Quadros. E, por exemplo, muitos pontos que o Leandro coloca são questionáveis, ou no mínimo são passíveis de muito aprofundamento. A teologia é uma coisa gigantesca, né, enorme. Então, veja bem, eu entendo isso perfeitamente, não discordo, tá? Agora, dizer que o Paulo César, que é um semi-analfabeto biblicamente falando, refutou o Leandro Quadros, é ridículo, né, irmão? Então precisa também colocar cada coisa no seu lugar. E o que acontece? Pelo que eu entendi daquele contexto ali, o Leandro Quadros fez um argumento bem rápido e bem simples sobre João 6,44, e o Paulo César fez um vídeo mais amplo. Agora nós temos que comparar se o Leandro Quadros realmente fizesse um vídeo mais amplo sobre João 6, né? Pra gente perceber de fato se a interpretação dele é mais correta do que a do nosso amigo Paulo César. Porque você pegar um trecho de 5 minutos do Leandro Quadros e botar 40 minutos de pensamento de outra pessoa em cima, você pode passar essa impressão de que o pensamento do Leandro Quadros tipo, tá menos profundo, ou mesmo tá equivocado em comparação com uma exposição mais ampla. Agora, se eu fizer um vídeo de 40 minutos sobre João 6 refutando o Paulo César, não sobra nem pó, né, amigo? Esse é o ponto que tem que ficar claro para você, beleza? E aí você fala assim que você percebeu o desespero do Ezequiel ao perceber que o Paulo refutou o meu livro antes de eu lançar. Irmão, você não faz ideia do que é refutação, né? Vou explicar para você o que é refutação. Refutação é endereçar especificamente os argumentos de uma pessoa, demonstrando onde eles estão em erro, né? E obviamente o Paulo César nunca vai ser capaz de fazer isso em relação aos meus argumentos, porque lhe falta vocabulário, lhe falta repertório, lhe falta conhecimento, lhe falta bibliografia, lhe falta experiência, lhe falta estudo, porque é uma pessoa no nível muito básico da teologia, né? E eu não estou dizendo com isso nem que eu sou um cara muito profundo, eu sou um cara um pouquinho mais profundo que o Paulo César, mas não é muita coisa. E agora, para um Paulo César refutar o Ezequiel Gomes, ele tem que comer arroz com feijão demais, irmão. E aí demora um pouco, sabe? Basicamente é isso. E essa coisa assim da sua linguagem, né, o desespero que refutou o livro antes de lançar, se um videozinho idiota do Paulo César fosse capaz de refutar o meu livro, irmão, depois você vai ler se Deus quiser, era só dar um tiro na cabeça e morrer, porque o mundo não faria mais nenhum sentido, né? Tipo, o mundo seria realmente calvinista, né? Que mais? Aí ele diz, deve ter doído, doeu demais, irmão, você pode ter certeza. Aí você fala que o Ezequiel é muito soberbo e arrogante, culpe o seu Deus que me predestinou a ser assim, tá, irmão? Ao afirmar que o Paulo César é café pequeno para o Leandro Quadros. Ô, irmão, deixa eu deixar uma coisa um pouco mais clara. Desculpa se eu passei a impressão de dizer que o Paulo César é café pequeno para o Leandro Quadros. Na verdade, eu entendo que o Paulo César, aquele da TV Caminho Livre, ele é café pequeno para discutir teologia com o meu cachorro, irmão. Não é com o Leandro Quadros. Não sei se você está entendendo. Então, tipo, o Paulo César nem existe no mundo da teologia. Esse é um ponto importante de você entender, tá? Não é em relação ao Leandro Quadros, é em relação a qualquer um cachorro discutindo teologia, acho que entende um pouco mais do que o nosso amigo Paulo César. Aí ele diz assim, que eu sou muito soberbo ao dizer que o Paulo César é café pequeno pro Leandro Quadros, mas que eu vou desmascarar o calvinismo, né? Com um livrinho, blá blá blá. Veja bem, Edson Paulo, o calvinismo é um engano de muitos séculos já, né? Se você inclusive colocar as origens do calvinismo em Agostinho, é uma coisa gigantesca, né? Há muito tempo já essas idiotices sendo pregadas na igreja, ainda que as ideias mais calvinistas mesmo do Agostinho foram rejeitadas nos concílios da Igreja Católica. Você, pelo menos desde Agostinho, você já vê essa tentativa de pregar essas idiotices calvinistas aí. E aí, com Calvino, a coisa se aprofunda, e aí esse braço da reforma protestante calvinista é uma lástima, é uma vergonha ao evangelho, é uma coisa assim ridícula, diabólica, satânica e tudo mais, e inclusive se não for,
Mais ainda, né? Porque aí todas as heresias, todas as bobagens, todos os crimes, todos os pecados são unicamente da vontade de Deus e predestinados por Deus naquele maravilhoso decreto lá na eternidade passada, irmão. Então, tipo, desmascarar o calvinismo, inclusive, não é uma coisa assim muito difícil, sabe? Basta você meio que ler a Bíblia, assim, é meio que já rapidinho você já consegue também, tá? Pode treinar em casa que eu recomendo. Aí você diz aí que eu sou muito pretensioso ao querer dizer que eu vou desmascarar o calvinismo com o meu livrinho, né? Sem sombra de dúvida, o meu livro sobre João 6 vai colocar alguns pingos nos is aí e você, calvinista, não vai conseguir refutar. É simples assim, tá bom? Que mais? Aí o meu livrinho só vai ser lançado se os adventistas Nutella investirem uma graninha para edição, que hilário. Aí você coloca um ponto interessante. Você está zombando um pouco assim dessa coisa da união financeira das pessoas para publicar alguma coisa. Veja bem, Edson, todos os livros calvinistas publicados na face da Terra foram bancados por alguém, tá bom? Inclusive existem várias editoras calvinistas, confessionais, da igreja presbiteriana e das igrejas congregacionais e etc., onde as pessoas levantam recursos, pagam professores de seminário, pagam pastores, pessoas para estudar e para escreverem seus livros e etc. Não tem nenhum problema com esse modelo ser também, de alguma maneira, partilhado pelos arminianos e etc. A questão dos recursos financeiros é uma questão complicada. Eu gostaria muito de ter uma fonte de dinheiro aqui, escrever todos os meus livros gratuitamente e publicar tudo. Realmente, infelizmente, eu não tenho essa condição. Se você tiver, manda o dinheiro predestinado para cá e a gente manda bala e aí não precisa nem de adventista Nutella investir, né? E a sua crítica é uma crítica pequena, vazia, diabólica, estúpida e etc. E você termina dizendo que você já foi adventista e graças a Deus se livrou dessa seita. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você bem séria em relação ao meu trabalho sobre calvinismo, tá? Existem milhões de cristãos que consideram a igreja adventista uma seita diabólica, da Ellen White, da heresia, blá blá blá, e que, se tomassem conhecimento dos meus argumentos contra o calvinismo, concordariam comigo e discordariam do calvinismo, em várias vertentes do cristianismo, né? Tanto católico quanto evangélico, arminiano, pentecostal e etc. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o meu trabalho referentemente a desmascarar o calvinismo não é um trabalho para tornar as pessoas adventistas, tá? Então, por exemplo, você pode ser um anti-adventista, mas não precisa ser um idiota calvinista, né? E aí já tá muito melhor do que você ser um idiota calvinista, tá bom? Aí quando você pede para eu não apagar o seu comentário estúpido, eu não tive condições de deixar o seu comentário lá no vídeo, mas fica aqui a minha resposta ao seu comentário por completo, beleza? Então, fica com Deus, meu amado. Espero que você tenha gostado do meu comentário em relação às coisas idiotas que você escreveu. Espero que você se arrependa, que você se converta, que você aprenda a estudar a Bíblia. Aprenda a ser um pouquinho menos maldoso aí nas bobagens que você escreve, busque ter mais consistência, mais argumento, mais base, mais fundamento. E não é o ponto de não criticar, você pode criticar o Ezequiel do que você quiser. Agora, sendo um calvinista, seria melhor você criticar o seu Deus mesmo. Um abraço.